tenho fundos imobiliários na minha carteira que já se valorizaram 6, 7%. Outros, por outro lado, desvalorizaram 30%. E eu tô compartilhando tudo aqui com vocês 100% grátis, lembrando que eu sou um completo iniciante no assunto. E dessa vez eu quero compartilhar top 3 fundos imobiliários pro próximo mês, agora de novembro, que já está chegando. Possivelmente eu vou postar esse vídeo aqui no dia 31, porque eu tô gravando no dia 30. Então são fundos imobiliários que pagam ótimos dividendos, ou estão descontados, ou tem alguma estratégia por trás, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Só que tem um detalhe que você precisa saber. Eu não sou um grande especialista, eu sou iniciante no mundo dos investimentos em fundos imobiliários, e eu tô compartilhando tudo aqui com vocês. Esse dia eu tava vendo um vídeo de um cara, naquele vídeo ele disse que ele era especialista, só que tem um detalhe, ele tava investindo em fundos imobiliários há menos de um ano e ele tinha um patrimônio investido de menos de 25 mil reais. Como que esse cara se diz especialista? Por isso que eu sou extremamente franco aqui com vocês. Eu estou compartilhando a minha trajetória apenas com o intuito de te ajudar nessa jornada. Eu já comprei curso de vários players do mercado aí, e pra falar a verdade, alguns deles é bem raso, basicamente a gente aprende o que é possível aprender aqui no YouTube de forma grátis, e eu tô tentando contribuir com vocês dessa forma. Olha só, pessoal, essa daqui é a minha carteira atualmente, hoje é dia 30 de outubro de 2023, e esse daqui é o mundo real de um iniciante em investimentos em fundos imobiliários. Você pode ver que alguns fundos aqui tá no vermelho. Por exemplo, o HGLG11 teve uma queda nesses últimos dias, então eu tô 0,2% negativo aqui. Lembrando que aqui é o valor da cota, entendeu? Essa planilha pega o meu preço médio e compara com o preço no dia de hoje. Então, ó, menos R$5 aqui, menos 31%, ou seja, menos 230 no HCTR11, é o pior fundo da minha carteira. E isso daqui foi uma recomendação de um youtuber que eu segui aqui no canal. A minha sorte é que eu investi muito pouco nesse fundo, já desacreditado. Então eu investi um total de R$700, ó, 733,75. E se eu fosse vender hoje, o total hoje seria 503,10 centavos. Porém, nós sabemos que no mundo de renda variável, a gente só oficializa aquele prejuízo ou aquele ganho de capital quando a gente vende aquela cota. E eu não pretendo vender por enquanto, mesmo que vire pó. Outro fundo, ó, JSRE. Esse fundo eu ainda acredito na recuperação porque ele está sendo negociado com o P sobre VP muito inferior e também não houve nada tão grave assim. Menos 1,55%, que dá um total de R$23. Só que nessa parte do dividendos eu já recebi, ó, R$46. Então aqui, ó, lucro mais dividendos, eu só tô negativo no fundo HCTR11 e o Betal11, entendeu? Menos R$147. E atualmente a minha carteira tá distribuída dessa forma aqui, ó. Todos os fundos imobiliários que eu tenho e o valor que eu tenho de patrimônio no dia de hoje. Bom, e eu tava analisando alguns fundos imobiliários ontem, domingão. Eu montei uma lista aqui de top 3 fundos imobiliários que eu tô pensando em colocar na minha carteira. Na verdade, um deles eu já tenho. Eu vou me posicionar melhor aqui, porque é um fundo muito consolidado no mercado e paga um yield muito interessante. E é justamente o fundo onde está a minha maior posição, que seria o KNCR11. Ó. Eu tenho um total de 3.380 nesse fundo aqui. Ele pagou 1,10 de rendimento no último mês e eu acredito que ele vai manter. Lembrando que no fechamento do segundo semestre agora, assim como os fundos são obrigados a distribuir 95% do seu lucro, possivelmente nós vamos ter aqui um dividendo bem gordo. Isso vai fazer a cotação subir nos próximos meses, ao meu ver. Lembrando que nenhum vídeo aqui é recomendação. Então o fundo KNCR11 está sendo negociado a 102,45, pagou 3,33% dividend yield nos últimos 12 meses. PVP está em 1,01, ou seja, 1% acima do valor que seria considerado justo. Lembrando que está bem próximo aqui do preço justo, só que como é um fundo do tipo papel, né? Basicamente a gente está comprando dívida, o ideal seria sempre comprar do P sobre VP em 1. Só que é um fundo muito consolidado, é um dos maiores da bolsa em valor patrimonial do segmento. Liquidez diária, 13,93 milhões nos últimos 12 meses e valorização de 16,46 nos últimos 12 meses. Aqui a gente consegue ver o gráfico de 5 anos, aqui o gráfico do último ano. Lembrando que eu tô positivo aqui, eu tô com uma valorização. Valor patrimonial, 5,77 bilhões, último rendimento, assim como eu disse, 1,10. Valor patrimonial por cota seria de R$100,98, ou seja, esse seria o valor justo em pagar por esse fundo imobiliário. Números de cotista 288,829. Lembrando que a Datacom aqui é sempre no último dia útil do mês. Então, para quem comprar hoje, dia 30 ou dia 31, já vai receber na segunda semana do próximo mês. Então, já pode ser uma grande oportunidade. Aqui a gente consegue acompanhar os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Então, ó, ele sempre pagou bons dividendos. Teve uma queda aqui na época da pandemia, mas se recuperou muito bem aqui, pagou muito dividendo no ano de 2022. Então é um ótimo fundo imobiliário, com certeza. Eu tô seriamente pensando em aportar nesse fundo aqui, pelo menos mais uns R$1.000 aqui, para aumentar a minha posição, porque esse é aquele tipo de fundo imobiliário que eu
pretendo levar para minha carteira no médio a longo prazo. Não pretendo me desfazer, porque é um fundo muito consolidado, uma ótima gestora e também paga ótimos dividendos. Próximo fundo não tenho na minha carteira, seria o XP-ML11. Eu estou enxergando uma grande possibilidade nesse fundo. Eu tenho 2 fundos imobiliários de shoppings na minha carteira. O VISC11, que valorizou bastante nos últimos 12 meses. E eu também tenho o MAL11, já vou te mostrar aqui o quanto eu já consegui de rentabilidade nesses fundos. Eu estou pensando em me desfazer de um deles, provavelmente o MAL11, e aportar aqui um pouco mais forte nesse fundo aqui, XP-ML11, porque ele tem uma gestora muito eficiente e também tem melhores ativos, na minha concepção, comparando com o MAL11. E além disso, esse fundo aqui está sendo negociado também abaixo do PVP aqui, ó, 0,973% de deságio comparando com o preço justo. Atualmente está sendo negociado a 108,40, pagou 9% de yield nos últimos 12 meses, liquidez diária 15,40 milhões e valorização nos últimos 12 meses de 15,27. Aqui a gente consegue acompanhar a cotação, ó, sofreu uma grande queda aqui, ó, lá na época da pandemia. Obviamente, né, os shoppings fecharam, muitos inquilinos atrasaram seus aluguéis, e a gente sabe que foi um caos em vários setores, não só no setor de shopping aqui. Mas no último ano aqui a gente consegue ver uma valorização bem legal, teve uma boa queda nesses últimos dias e é por isso que eu estou enxergando uma possibilidade de compra aqui. Tipo de gestão ativa, taxa de administração está em 0,55 ao ano, número de cotista, 370.158, valor patrimonial 3,46 bilhões, último rendimento 85 centavos, e o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor que seria considerado justo aqui, é de 112,31 e ele está sendo negociado a 108,40. Assim como é um fundo do tipo tijolo, a gente consegue ver todos os shoppings aqui, ó, São Paulo são 7 shoppings, Rio de Janeiro 3, Bahia 2, Amazonas 1, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte, um shopping em cada estado. Inclusive, você consegue ver a área bruta aqui total dos shoppings. Sugiro fortemente que você veja o relatório gerencial antes de tomar a decisão de investir em um fundo imobiliário. Lembrando que aqui é a minha opinião, e se vocês quiserem, deixa nos comentários, eu posso abrir o relatório gerencial e analisar junto com vocês os pontos que eu acho importante. E um outro fundo imobiliário que também eu tô de olho é o VGIA11, é um fundo do tipo papel do setor agronegócio. Então, olha só, ele é um fundo base 10, então a gente pode estar comprando sempre com aquele restinho que fica de dividendos na nossa corretora. E olha só o dividend yield nos últimos 12 meses aqui, está em 17,86 e está sendo negociado um pouco abaixo do preço justo. Liquidez diária, 4 milhões, é um fundo bem menor comparando com os outros, tanto na questão de valor patrimonial, quanto número de cotista e tudo isso. Então é um fundo bem mais arriscado comparando com os dois que eu acabei de citar, mas é aquela coisa, né, pessoal? Um pouquinho de pimenta sempre é bom na comida ou naquele pastelzinho de feira, mas se você exagerar, você vai estragar a comida, vai ficar muito ruim. Então esse fundo aqui é aquela pimentinha que dá para colocar na carteira, um pequeno percentual que não vai prejudicar caso o fundo sofra uma grande oscilação no período que você vai investir nele. E valorização nos últimos 12 meses está em 4,3 aqui. Lembrando que é um fundo novo, ele começou aqui no final de 2021, então a gente não tem o gráfico dos últimos 5 anos, mas valorizou muito nesses últimos 3 anos aqui de fundo. E no último ano aqui, basicamente, não teve uma grande valorização. Tipo de gestão ativa, número de cotistas, 151 mil, último rendimento foi de 12 centavos e o valor considerado justo aqui seria de R$ 9,50, então paga mais de 1% ao mês. E valor patrimonial, ó, 821 milhões. Que a gente consegue ver o histórico de dividendos, então todos os meses, desde o seu lançamento, ele pagou dividendos. O interessante é que ele sempre pagou acima de 1% ao mês, ó. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade desde o seu lançamento, ó. Sempre pagou acima de 1% ao mês, então é uma ótima pimenta que você pode colocar na sua carteira. Lembrando que esse tipo de fundo que são mais arriscados, você não pode colocar uma grande parte do seu patrimônio por uma questão de segurança, você sabe muito bem disso. Inclusive, olha só, eu tenho essa planilha aqui, ó, que eu coloquei os 3 fundos imobiliários que eu tô pensando em comprar mais nesse mês que vai entrar, e para você poder analisar lado a lado. KNCR11, valor hoje tá 102,45, valor patrimonial seria 198, PVP 1% acima do que deveria. Tanto o XPML quanto o VGIA estão 0,97, ou seja, 3% descontado comparando com o seu valor justo. Patrimônio, 5,77 bilhões, 3,4 bilhões, 821 milhões. Liquidez diária, 13,9 milhões, 15,4 milhões e 4 milhões. Dividend yield está em 13,45, 9% e 17,86. Número de cotistas, 288 mil, 370 e 151 mil. O último dividendo do KNCR11 foi de R$ 1,10. Logo, se a gente comparar com o preço de hoje, pagou 1,07.
Já o XPML 85 centavos, 0,78. VGI A11 pagou 12 centavos, logo 1,31. E aqui embaixo a gente vê o tipo do shopping. Aqui é a fundo do tipo tijolo, segmento de shopping, aqui é papel e aqui é papel também do segmento agro. Lembrando que aqui tem um pequeno exemplo de uma distribuição de carteira, que na minha opinião é bem segura. A gente pode deixar aqui, ó, 30% em fundo de papel, renda urbana, que seria tipo TRXF11, RBVA11. É legal deixar pelo menos 20%, porque esses fundos pagam ótimos dividendos e também conseguem corrigir a inflação. Porque esses fundos do tipo tijolo estão vendendo os imóveis, né? Quando acontece a venda, tipo 10, 15, 20% acima do valor patrimonial, entendeu? Por isso que o P sobre VP para fundo do tipo tijolo não é tão assertivo comparando com o fundo papel. Shopping 20%, laje 15% e galpões logísticos 15% também. Uma carteira dessa aqui ela vai render fácil, na média de 0,9% de renda passiva todos os meses. E olha só, aqui tá a minha carteira de fundos imobiliários, ó. Eu tenho todos esses fundos aqui. Quando eu coloco aqui, ó, para organizar pela valorização, ó, XP LG11 eu consegui 6,5 de valorização. KNCR11, que é um fundo que paga muito dividendo, ó, eu consegui uma rentabilidade sem contar os dividendos que eu já recebi. Isso aqui é no valor da cota, ó, de 6,12. MXRF11 paga muito também, ó, 5,4. MA11, ó, que é o fundo de shopping que eu tô pensando em me desfazer, 4,57%. VISC11, outro fundo de shopping, 4,40%. VGIR11, esse fundo aqui é o que mais paga dividendos da minha carteira, 3,19%, TRXF11, que é o segmento de renda urbana que eu te falei, ó, 2,63% e assim sucessivamente. Agora os fundos que eu tive desvalorização, HGLG11, JSRE, Betal e HCTR11, que é esse fundo aqui extremamente arriscado que teve problema com o Gramado Park, etc. Esse daqui é o gráfico da minha carteira, mas eu prefiro deixar só fundos imobiliários, que é o tema principal do canal aqui, que eu estou compartilhando com vocês. Lembrando que no Investidor 10 aqui, pessoal, a parte verde escura é valor aplicado e a parte aqui do verdinho claro é o ganho de capital, ou seja, quanto que a carteira valorizou. Então olha só que interessante, no mês 3 de 2023, quando eu comecei a investir, ó, foi menos de 5 mil reais, depois pulou para uns 7 mil. Aqui no mês 4 eu enxerguei uma possibilidade de investir pesado, ó. A carteira passou de 15 mil reais e assim sucessivamente. A carteira sempre foi subindo e agora nós estamos no mês 10. E aqui na parte de proventos você pode ver que legal, ó. Primeiro mês eu recebi 53,92, 74,40. Aqui que eu investi bastante foi 10 mil reais. A carteira saiu de 74,40 para 163,25, 205, 249, 254, 265 agora no mês de outubro, que foi o meu recorde. Tô muito contente. A minha meta é receber 300 reais até dezembro de 2023. Vamos ver se eu vou conseguir, por isso que eu tô dando uma apimentada na minha carteira, investindo um pouco mais em fundo do tipo papel que paga melhores dividendos para eu conseguir bater a meta. Lembrando que aqui é o site do Investidor 10, mas eu tenho a planilha que eu acompanho aqui, ó, todos os meus investimentos. Lembrando que o Investidor 10, Status Invest, pode ser que eles comecem a cobrar mensalidade para a gente poder utilizar. E quem tem pouco patrimônio, assim como eu, não faz sentido. Se a gente consegue uma rentabilidade de 0,9 ao mês, pensa só, você pagar uma taxa de 30 reais para estar utilizando o Investidor 10, basicamente são 3.200 reais aí, dependendo dos seus ativos, que você tá dando para esses sites aí, para você poder acompanhar seus ativos. Por isso que é bom você ter a sua planilha, que ela é sua para sempre, e você fica tranquilo. E se você quiser ter acesso a essa planilha, eu deixo ela 100% grátis para vocês no vídeo que vai aparecer aqui do lado. E essa é a forma que eu tenho de contribuir com vocês, passar toda a minha estratégia, gravar um conteúdo, editar, colocar no YouTube, deixar essa planilha maravilhosa grátis para vocês, e a forma que você tem para me retribuir, deixando um like, deixando um comentário, compartilhando com seus amigos para ajudar esse canal. Ele tá muito lento, tá muito capengando, para que eu possa continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e o vídeo da planilha tá aqui. Até!